Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no Diário do TST, para que você possa aí conhecer um pouquinho sobre o mundo da gestão da qualidade, do meio ambiente e da saúde e segurança do trabalho. Afinal de contas, eu procuro trazer para esse canal soluções ou dicas para que você possa implementar de maneira simples e fácil procedimentos, requisitos legais no seu ambiente de trabalho, na sua empresa. E hoje eu quero tratar de um assunto com vocês, ou melhor, relembrar, né? Eu fiz um vídeo atrás sobre esse assunto e aqui trazer algumas dicas para que você possa, como eu disse, aplicar de maneira simples e fácil. Eu sou o Gustavo, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, voltado aí para os sistemas de gestão de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. E é justamente sobre isso. Relembrar um vídeo sobre gestão do tempo. E o vídeo de hoje são algumas dicas, alguns erros que eu vejo que normalmente a gente comete e que eu acho que vale a pena a gente comentar nesse vídeo para que a gente possa melhorar e dar uma eficiência dentro dentro das nossas atividades. Então fica no vídeo para que você possa aproveitar esse conteúdo, fazer essa reflexão e aplicar no seu dia a dia. Tempo, né? Tempo é algo que passa e a gente não tem como recuperar. Tempo é algo que a gente deixa passar pelos vãos dos dedos e aí você vê, e quando você termina o dia, o mês, você fala assim, deixei de fazer uma série de coisas que eu deveria ter feito, que são importantes, desde até uma simples limpeza de casa, até a apresentação de um procedimento, a apresentação de um investimento para o seu diretor ou para a sua empresa. Então, a gente precisa fazer essa gestão do tempo de maneira que a gente consiga aproveitar sem que a gente adoeça, sem que a gente tenha aí problemas psicológicos como burnout, depressão, entre outras coisas aí. Como que a gente faz isso, né? Fazendo uma gestão eficaz do nosso dia, fazendo uma gestão eficaz da nossa semana e do nosso mês. Como eu falei no começo do vídeo, dentro do canal tem um conteúdo falando sobre gestão do tempo e aqui eu quero trazer alguns erros que nós cometemos, que devemos evitar dentro da nossa gestão do tempo. E o primeiro deles, que eu anotei aqui, é não priorizar. O que a gente normalmente faz, né? Levanta, toma o nosso café, ou não, né? Depende do dia a dia de cada um, e coloca a mochilinha nas costas e vai trabalhar. Chega no trabalho, começa a realizar uma série de atividades e sem saber o que deveria ser feito primeiro ou não. Você só vai ali, como normalmente a gente fala, apagando o incêndio, né? A gente precisa priorizar as nossas atividades, a gente precisa priorizar o nosso dia. Ah, Gustavo, mas o meu dia não é tão sistemático assim, meu dia não é tão rotineiro assim, cada dia é um dia. Ok, né? Cada um tem a dinâmica da sua vida, mas dentro da dinâmica da sua vida é importante você entender o que é prioridade e o que não é prioridade dentro dessa sua dinâmica. Então é importante priorizar. Outra coisa que eu já comentei aqui, mas aqui eu vou trazer como um destaque, é as multitarefas. Aquilo que eu comentei, né? A gente chega e começa a fazer uma série de coisas, resolvendo, apagando incêndio, e, e, e a gente precisa entender que nós não conseguimos resolver várias coisas ao mesmo tempo. Cada coisa tem que ser dedicada a uma determinada atenção para que você possa dar encaminhamento para ela. Multitarefas, por mais que você tenha uma capacidade imensa, que eu particularmente admiro quem consegue realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que não consigo, eu tenho que ser meio sistemático nessa questão. Vamos resolver uma, depois resolver a outra. Consigo dentro dessas multitarefas, começar a concluir uma, eu consigo trabalhar em paralelo com outra, mas resolver duas coisas ao mesmo tempo eu não consigo. Então acho que é importante a gente avaliar isso e ver como que essas multitarefas acontecem dentro do nosso dia a dia. Outro item também é a organização. A organização da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de estudo, da nossa mochila, de tudo. Organização é fundamental.
Você pode estar comentando aí, olhando para esse vídeo e falar assim: ah, mas eu me encontro dentro da minha bagunça. Não é sua bagunça, é sua organização. Organização, normalmente a gente enxerga isso como um quadro onde estão todas as ferramentas, tudo guardado, tudo bonitinho. É importante isso que eu acabei de falar? É importante, cada coisa no seu lugar. A gente vê isso no 5S, né? Quem já implantou e implementou um programa 5S sabe como dinamizar isso e como essa organização é importante principalmente para o ambiente de trabalho. Mas o que eu quero ressaltar é que se o layout do seu local de trabalho, se o layout onde você está realizando atividade, se o layout da sua empresa não está afetando a saúde e a segurança dos trabalhadores e a sua, eu acho que a organização é muito individual. Mas mantenha-se organizado, organize. Qual que é o ideal, na minha opinião? É você ter tudo identificado, todas as pastas dentro das suas, né, todas as pastas dentro das suas gavetas, com nome, prateleiras identificadas, com tudo no seu lugar, ferramentas, todas elas organizadas, seja num painel, seja numa caixa de ferramentas, para que você possa saber aonde encontrar e quando você devolver no mesmo local onde você pegou. Na minha opinião, isso gera mais eficácia e, consequentemente, eficiência nas atividades e na sua gestão do tempo. Quando a gente fala que eu me encontro dentro da minha bagunça, muitas vezes você pode parar e olhar e falar assim, tá bom, eu me encontro, só que você vai precisar de uma carteira, você vai precisar de uma caneta, de um martelo, mesmo dentro da sua tida como bagunça, né? Você pode aí levar um tempo que poderia ter sido aplicado para outra coisa. Então é importante entender essa organização dentro do seu dia a dia. E, por fim, e não menos importante, tentar fazer tudo sozinho. Isso é fatídico dentro da gestão do tempo. Nós, principalmente gestores atuantes dentro da área da qualidade, do meio ambiente e da saúde e segurança do trabalho, não consegue fazer tudo sozinho. Não consegue dar as prioridades sozinhos, não conseguimos fazer as análises de causa-raiz das não conformidades sozinhos, não conseguimos implementar e implantar programas e ações corretivas sozinhos. Então, sempre precisamos realizar as atividades focado no trabalho em equipe. A sua parcela de responsabilidade dentro dessa atividade e qual é a responsabilidade do outro dentro desse dinamismo, né? Pegando um exemplo muito simples, a implantação de um plano de ação. Tem coisas que você consegue, que está dentro da sua função, dentro da sua responsabilidade, mas tem outras que vai depender do engenheiro de produto, vai depender do engenheiro de processo, vai depender do pessoal de compras. Então, eles têm que executar essa atividade. E qual que é a sua função com relação a isso? Se você for o responsável pelo plano de ação, é você fazer o follow-up, é você cobrar, é você fazer com que aquele prazo que foi determinado seja atendido. Então, vejam a diferença de você executar essa atividade, aí a diferença de você simplesmente fazer um follow-up, fazer uma cobrança, fazer um acompanhamento da atividade. São tempos totalmente diferentes e que com certeza vai fazer diferença no seu dia a dia. Normalmente em empresas maiores, né, empresas de grande porte, você tem tudo isso muito bem definido, muito bem claro. Então essa questão de multitarefa, de fazer tudo sozinho, ela acaba sendo um pouco reduzida dentro da sua função. Mas em empresas de pequeno e médio porte, isso pode acontecer, né? Então, o cara que é da segurança do trabalho faz a cotação do EPI, recebe as propostas, emite pedido de compra. Então, precisa entender essas coisas aí, principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, como eu disse, porque faz diferença, né? Você vai aí olhar para isso e você vai ver que no final do dia você está fazendo desde a venda do produto ou do serviço e cuidando da segurança, cuidando de tudo. Então tomem cuidado com isso. Como eu falei no começo do vídeo, o tempo é uma coisa que a gente não tem como voltar, não tem como recuperar aquilo que passou. E a gente precisa ter essa organização. E além de tudo isso que eu falei para vocês, né, dessas organizações,
olhando para a parte profissional, a gente precisa também olhar para o lado pessoal. Precisamos ter aí uma prioridade, se você é casado e tem filhos, para os nossos filhos, para ajudar nos estudos, para você, né, ter esse tempo para você mesmo, isso é importante, né? Seja para ler um livro, seja para jogar um videogame, seja para fazer uma corrida, um exercício físico, ou seja, dedicar uma parte do dia ou da semana para você, dedicar uma parte do dia para o seu relacionamento, enfim, olhar tanto para as questões profissionais, que a gente costuma falar bastante, e isso é bem evidenciado, também para as questões pessoais, porque não dá para separar, uma acaba influenciando na outra. Se você não está bem dentro da sua empresa por algum problema, por alguma coisa que está acontecendo, você vai minimamente levar isso para dentro de casa. E aí você tem que saber trabalhar isso e dinamizar isso para que não tenha aí conflitos e aí você possa ter um problema maior do que você já tem que resolver. Então, aqui algumas dicas, alguns olhares que nós temos que ter, alguns erros que normalmente a gente comete dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa gestão do nosso tempo. Então, aproveite isso, coloque isso na sua cabeceira lá para você não se esquecer e criar aí uma rotina que seja saudável para você, que você consiga atender todas as suas necessidades. Bom, eu fico por aqui, não esquecendo de deixar o recadinho de sempre, né? Olhe para a descrição do vídeo, tem cursos ali, eu deixo destaque um, mas tem cursos ali para que você possa aprimorar o seu conhecimento, e conhecimento nos dias de hoje é fundamental. Então, olhe para isso, dá uma olhada lá, dá uma verificada, vê se tem alguma coisa que encaixa com você. Tenho certeza que o investimento que você vai fazer é muito pequeno em vista do resultado que você vai ter com relação à realização desses cursos. Então, aproveite. Conhecimento não quer demais. Conhecimento é uma coisa que você adquire e ninguém tira de você. E você leva isso para o seu dia a dia, para o resto da sua vida. Então, é importante isso daí. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu comentário. Comentários. É importante aqui, eu sempre friso isso. Comentários o objetivo é a gente poder discutir sobre esses assuntos e agregar valor, pontos de vista diferentes sobre esse determinado assunto. Então deixe seu comentário para que a gente possa enriquecer aí este conhecimento e aplicar aí para que todos possam aplicar com diversas visões diferentes daquilo que eu estou falando. Porque também não sou dono da verdade. Tenho uma visão, tenho um entendimento sobre isso e que com certeza vai te ajudar no seu dia a dia. Bom, como eu disse, eu fico por aqui. Não se esqueça, a gente se encontra no nosso próximo vídeo.